Olá galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, prazer enorme poder estar aqui com vocês novamente. Lembrando sempre que a sua organização é o seu sucesso, então lembre de se organizar com as tarefas, assistir a videoaula mais que uma vez se necessário, continuar chamando o professor se tiverem dúvida através das redes sociais que vocês têm acesso, né? A gente pode também fazer uma webconferência se necessário, assim que os alunos vão solicitando, a gente vai fazendo, e a gente vai discutindo, né, os nossos assuntos aí, tentando ficar próximo mesmo estando distante. Hoje nós vamos ver então título em porcentagem em massa, né? Nesse caso então título em massa e também título em porcentagem de massa, como você pode estar observando aqui. É uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Mas para mim saber quem é o soluto, é esse M com índice 1. Tá? Esse é o soluto. E esse M sem nenhum índice é a solução. Mas a solução nada mais é do que? Nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? Então, diante dessas informações, eu posso pedir para calcular a massa do solvente. Então, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Ou para calcular a massa do soluto, se eu tenho a massa da solução, posso usar aquela. Agora, se eu vou calcular a massa do solvente, então vou ter que usar essa aqui, né? Posso também fazer o cálculo por aquela, e depois pegar a massa da solução e subtrair da massa do soluto e vou encontrar a massa do, né, calcular no caso a massa da solução, vou calcular a massa do solvente. Então temos assim formas diferentes de estar fazendo o cálculo aí. O título porcentagem massa, né? Eu vou pegar então aqui. Nós sabemos que a massa do soluto dividido pela massa da solução dá o título. Então se eu quero saber a porcentagem, vou pegar o valor do título então que está aqui, ó, e vou multiplicar por 100. Né? Então aí vem algumas curiosidades para a gente, ó. O título em massa de uma solução corresponde ao número de unidades de massa do soluto existente em 100 unidades de massa da solução. Por isso que o nosso maior valor vai ser 1 do título. Então, se fizer um cálculo do título e encontrar 5, você errou. O maior valor vai ser 1, porque 1 vezes 100, 100%. Né? Então, observando aqui o nosso próximo slide para melhorar um pouquinho, o que seria então esse título porcentagem de massa? É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução estabelecida. Como pode ser apresentado assim também? Olha, já colocamos antes, ó, as expressões. Visto que tanto no denominador como no numerador está se tratando da mesma unidade. Ou seja, no numerador eu tenho gramas, no denominador eu tenho gramas. Tudo é massa. Aqui eu tenho então um número adimensional. Então título não tem unidade de medida. Se o seu título encontrou lá foi equivalente a 0,4, o seu título é 0,4. Em porcentagem vai ser 0,4 vezes 100 e aí sim 40%. Né? Mas o título em si é um número adimensional. Ó. O título não possui nenhuma unidade e é menor que 1 sempre, né? Ou igual a 1. Então a gente chama o número que não tem unidade de adimensional. Muito bem. Continuando aí, melhorando um pouquinho o nosso conceito, eu tenho aqui a resolução de dois exercícios envolvendo o título. Então, veja o primeiro. Né? Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio. Esse então é o soluto. E 42 gramas de água. Esse é o solvente. Tá? Por isso que eu somo aqui, ó, 8 mais 42 é a massa do soluto mais a massa do solvente. Tá? Então, por isso que eu encontrei o número 50 aqui. Ó. E esse 8 aqui é a massa do soluto. Então, 8 dividido por 50, eu vou encontrar 0,16. E esse 0,16 é o valor do título. Ah, mas eu quero o título porcentagem de massa. Então, eu multiplico por 100. 100 vezes o título, está aí 16%. Mas o título em si é um número adimensional, sem unidade de medida. Mas, se caso você não gosta de resolver com a expressão ou com a fórmula, né, pode também resolver sem a fórmula, usando uma regra de 3 simples, que fica assim, né? Olha, 8 gramas do soluto mais 42 gramas do solvente, você tem 50 gramas de solução. Então, 50 gramas de solução, você passa a ter lá 8 gramas do cloreto de sódio. E 100 gramas, que é o total da solução, né, você vai estar com um valor desconhecido. Ao multiplicar cruzado, né, nós passamos a encontrar 16%, chegando diretamente. E pode também aqui colocar assim, aqui 100 gramas, aqui o 8, né? Daí 8 vezes 100 e o 50 tá na mesma, né?
para estar encontrando aí o teu 16%. A questão número 47, ele fala assim, ó, uma solução encerra 15 gramas de carbonato de sódio. Então veja bem, ó, esse 15 gramas é o soluto, o carbonato de sódio é o sal, em 135 gramas de água. Como nós já falávamos em outras ocasiões, a água é o solvente universal. Então, na maioria das vezes, vamos estar usando como solvente a água, a solução aquosa, né? 135 gramas de água. Então, vou ter que estar somando esses valores aí. Tem que estar somando o 15 mais o 135, né? E aqui vou estar somando 15 dividido por 15 mais 135 para encontrar 0,1. Esse 0,1 vezes 100, vou chegar em 10%. A minha densidade, ele falou para mim que a densidade é 1,1 grama por mililitro. Então eu posso dizer também que ela é 1.100 gramas por litro. Cada 1,1 grama em 1 mililitro, cada 1.100 gramas para 1 litro, né? Então ele pede para que, além de calcularmos o título em massa, que calculamos também a concentração comum, né, em gramas litro. É a concentração comum, assunto já visto por nós. Então dá para proceder de duas formas bem bacanas aí. Uma usando a regra 3 simples, né? Nós sabemos então que 100% é tudo que eu tenho, 1,100 gramas, e 10% um valor que eu desconheço. E aí encontrei 110 gramas litro. A outra é fazer uma relação da fórmula da densidade e da concentração comum, onde a concentração comum é igual à densidade em gramas litro 1.100 vezes o título que nós já encontramos e é 0,1. Encontramos também 110 gramas litro. Então aí nós temos dois cálculos aí envolvendo título, porcentagem e massa, né? Nós podemos também observar o título em volume. O que muda aqui? O que vai mudar é que aqui, ao invés de eu estar usando, né, massa do soluto, eu vou usar o volume do soluto. Ao invés de eu usar volume da solução, eu vou usar, ao invés de usar massa da solução, eu vou usar o volume da solução. Aqui então é V1 mais V2 e aqui é V1. Então, o volume do soluto equipara com a massa do soluto. E aqui, o volume da solução com a massa da solução. Só que aqui, como é em volume, então a gente vai estar usando o V. Os cálculos são os mesmos, só que eu vou usar os valores em centímetro cúbico, metro cúbico, enfim, né? Então seria isso, título, porcentagem, massa e título em volume. Baseado naqueles dois exercícios resolvidos, você depois consegue rever outras videoaulas, também pesquisar no seu livro didático lá e conseguir fazer as atividades avaliativas que a gente posta para a próxima semana aí, beleza? Então, se tu observar agora, nós temos aqui a porcentagem massa em volume, então fazendo uma pequena análise entre, né? Então, a massa do soluto é 10 gramas para 100 gramas de solução, 5 gramas para 50 de solução, 2 gramas para 20 gramas de solução, ou seja, nessa proporção sempre é 0,1 o título, que é um número adimensional, e isso equivale a 10%. Então aqui sempre toda essa divisão vai dar 0,1, né? E que eu tenho então 10% aí, 10% do 100, né? 0,1, que é o 0,1 vezes 100, né? Título, porcentagem em volume, título, porcentagem em massa, né? Aqui ele mostra para nós no nosso dia a dia, uma aplicação do dia a dia, né? A porcentagem em volume. Quando o título em volume é expresso em porcentagem, tem-se a porcentagem em volume do soluto na solução. Então, o álcool 96% em volume, né? Ele está mostrando para a gente que esse álcool hidratado contém água, só que 96% é álcool e 4% é água. Nessa leitura que a gente tem aí, rótulos vêm 96 grau Gay-Lussac, que é uma outra unidade de falar concentração também em porcentagem, principalmente para álcools, né? E aí nós temos a nossa nova forma de concentração, que é partes por milhão, ou seja, é uma parte em 1 milhão de partes. Então vejam bem, ó, 1 ppm, uma parte por milhão, é uma parte em 1 milhão de partes da solução, que é o 10 na 6, né? Que é 6 zeros para a direita, vocês estão vendo aqui, ó, né? Ó, esse é 1 milhão, 10 na 6. Então a concentração em parte por milhão indica quantas partes de soluto em massa ou em volume, conforme o caso, se for parte por milhão em volume, né? Enfim, existem 1 milhão de partes, né? Então ela pode ser expressa assim. Essa é a forma mais resumida, né? Eu procurei trazer aqui também para vocês uma outra relação, né?
para entendermos um pouquinho melhor. Ó. 1 ppm equivale então a uma parte por milhão, 1 grama por 1 tonelada. A outra eu posso ter também 1 miligrama em 1 quilograma. Então é uma parte em 1000 partes, é 1 milhão de partes, melhor dizendo. Aqui é uma parte em 1 milhão de partes, aqui também, ó. 1 micrograma em 1 grama. Se caso nós pensarmos em volume, né, massa e volume, então eu vou ter 1 grama em 1000 litros, né, 1 miligrama em 1 litro. Uma parte por milhão também eu posso ter 1 micrograma em 1 mililitro. Se eu fizer a relação de volume para volume, né, de ppm, então a gente sempre fala é uma parte em 1 milhão de partes. Isso é o nosso ppm, né, nossa parte por milhão. Então nós temos aqui 1 litro para 1000 metro cúbico, que é 1 milhão de litros, né? 1 ppm, eu vou ter lá então 1 mililitro para 1000 litros. Uma parte por milhão de volume para volume, 1 microlitro para 1 litro. Então são algumas relações assim, no dia a dia, para ir melhorando um pouquinho, né? Aqui nós temos uma análise um pouquinho diferente, né? Olha, se tu lê um expresso, né, uma expressão assim tipo 0,05 ppm em massa, o que isso significa, né? Significa então que eu tenho lá 0,5 gramas dividido por 1 milhão de gramas, que eu vou dividir esses dois valores por 10 na 4, né, para transformar, e para mim chegar até o valor 100 aqui, aí eu tenho a minha porcentagem. Então significa dizer o quê? Que 0,5 ppm em massa para 1000 gramas é a mesma coisa que 0,00005%. Se caso for em volume, ó, 30 ppm em volume, então nesse caso eu tenho aqui lá, volume dissoluto pelo volume da solução, então é 30 litros para 1 milhão de litros, 30 ppm, tá? Então veja bem que aqui aumentou a minha porcentagem, dividi por 10 na 4, né, dos dois, e passei a ter o que aqui? 0,003%. Então 30 ppm, então vai ser o que? 30 partes e 1 milhão de partes aqui. Eu tenho uma concentração um pouco maior. Se é uma parte por milhão, é uma parte e 1 milhão de partes. Se for 30 partes por milhão, então é 30 partes e 1 milhão de partes, né? Como estão vendo aqui. E aí trazendo ela em porcentagem, tá bom? Então revejam essa videoaula se necessário for, tá? Semana que vem a gente tem outra postando uma atividade avaliativa para vocês, referente a essas duas videoaulas que a gente viu dessa semana e da outra. Não deixe de rever. Pegue o livro de vocês, ache esses conteúdos lá e deem uma revisada, revejam aulas, que é bem bacana. Fica fácil vocês estarem entendendo aí, beleza? Um abração a todos e a todas. E se precisarem, continuem chamando. O professor está aí aguardando vocês para a gente interagindo.